Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Carmen Moretti, que sempre está ajudando aqui. Sinceramente, eu sempre oro ao Senhor como eu posso melhorar esse trabalho, oferecer melhor ao Senhor esse trabalho, né? E a Carmen é uma das pessoas que às vezes manda uma mensagem para mim: você pode melhorar isso aqui na mensagem. E eu considero como se fosse uma resposta do Senhor. Então eu agradeço a Carmen Moretti, agradeço aí a Terezinha Lopes e o esposo dela, sempre colocam o meu nome lá no templo. A irmã da minha ala aqui também, né, a Maria Aparecida Guimarães, sempre coloca meu nome no templo. Eu agradeço o carinho de vocês, tá bom? Gratidão a todos. Vamos lá para o nosso estudo dessa semana. Essa semana nós vamos estudar Jacó, né, o irmão de Nefe. Jacó nós vamos estudar essa semana do capítulo 1 ao capítulo 4. O tema principal que ele vai trazendo aqui, se nós lêssemos 4 capítulos corrido aqui, ele vai falando aqui sobre se reconciliar com Deus. Então, nos primeiros capítulos aqui, os primeiros versículos que eu vou lendo, ele vai falando da rebelião do povo contra Deus, né? E depois como nos reconciliar com Deus. Então, essa semana, nosso tema principal vai ser esse: reconciliar-se com Cristo, reconciliar-se com Deus. Mas hoje o nosso estudo, né, como nós fazemos diariamente, então eu pego alguns versículos para compartilhar com vocês. Hoje nós vamos estudar aqui juntos Jacó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá. Então aqui Jacó ele começa a dizer aqui no versículo 1: Pois eis que aconteceu que 55 anos se passaram desde a época em que Leí deixara Jerusalém. E Nefe deu a mim, Jacó, um mandamento concernente às placas menores, na quais estão gravadas essas coisas. Então ele está citando aqui, Nefe citou várias vezes, né, sobre as placas maiores, placas menores. As placas menores eram para escrever as coisas mais sagradas, as placas maiores seriam um conjunto de placas que era para dar aos reis, para eles escrever as histórias, né, do povo ali. Mas as placas menores era para escrever profecias, escrituras, tá bom? Ele mesmo vai explicando aqui, ó, versículo 2. E ele ordenou a mim, Jacó, que ele escrevesse nessas placas alguma das coisas que eu considerasse muito preciosas. O interessante, né? Aqui a gente consegue ver a confiança que Nefe tem em seu irmão Jacó, né? Porque ele fala para que ele dá a autonomia a Jacó, né? Dizendo que ele deveria escolher as coisas preciosas a colocar ali, ou seja, a gente tem que julgar o que é precioso para nós, o que era precioso para Jacó, né? Então essa é a questão aqui, a gente vai ver o que era de maior valor ou preciosidade aqui para Jacó, né? E não tratasse a não ser ligeiramente da história desse povo, que é chamado povo de Nefe. Ele explica por quê. Versículo 3. Porque ele disse que a história de seu povo deveria ser gravada nas suas outras placas, que deveria guardar as placas e transmiti-la aos meus descendentes, de geração em geração. Então, nas placas maiores era para escrever a história secular do povo, e nas placas menores aquilo que era mais sagrado. O versículo 4 ele ainda traz outras informações do que é, porque fica meio vago, né? Para escrever as coisas mais preciosas. O que é precioso para Jacó? Ele coloca aqui no versículo 4, ele diz assim: e se houvesse, aqui já é o mandamento de Nefe, né, para ele: se houvesse prédicas sagradas, ou grandes revelações, ou profecias, deveriam ser gravadas os seus pontos principais nessas placas, e escrever sobre elas tanto quanto fosse possível, por amor a Cristo e para o bem de nosso povo. Então, o propósito era escrever por amor a Jesus Cristo e também para o bem do próximo, para ajudar o povo a se reconciliar com Deus, que vai ser o tema principal nessa semana aqui. Bom, aqui ele falou de 3 coisas, tá bom? Que deveria ser escrito nessas placas. Ele falou prédicas sagradas. Eu fui procurar no dicionário, né, para ver o que significa essas prédicas, né? Prédicas significa, vem da palavra pregação, seria discursos. Então aqui Jacó ele discursou muito para o povo de Nefe. Ele vai pegar as partes principais desses discursos e encaixar aqui dentro palavras principais do discurso dele dentro do livro que ele está compondo aqui, né? O livro Jacó, as escritas dele aqui.
Então seria discursos sagrados, revelações ou profecias. E aqui ele fala também, e deveria gravar os seus pontos principais nessas placas. Então não era para gravar todos os discursos dele, ou todas as profecias, né? Ou todas as coisas aqui que ele menciona, né? Profecias, revelações, não era para escrever tudo, mas os pontos principais. Isso me fez lembrar, né, do primeiro domingo do mês, reunião de jejum e testemunho, que nós devemos, então, falar as coisas principais sobre o nosso Salvador. Né? Assim como Nefe, ele fala para Jacó aqui não ficar contando história secular, também no nosso primeiro domingo do mês, né, reunião de jejum e testemunho, nós devemos, então, fazer as coisas mais sagradas, conversar mais sobre Jesus Cristo, prestar o testemunho sobre ele. Não contar histórias, eu queria compartilhar isso. Versículo 5 aqui ele diz assim: pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente, nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam a nosso povo. Aqui repare, né, que eles tinham muitas revelações e profecias, né, aqui no livro de Mormon. Por quê? Ele fala, em virtude de nossa fé e ansiedade. Essa grande ansiedade que ele fala aqui é o desejo, né? Por causa do grande desejo que eles tinham de conhecer as coisas de Deus, eles receberam grandes revelações. A gente pode ver isso lá em 1 Nefe, capítulo 12, e que fala, né, sobre quando ele chegasse na terra prometida, que o povo dele cairia em incredulidade, falando claramente sobre o Messias, sobre Cristo, que ele sofreria. Então eles receberam muitas revelações, né, e eles colocam de um modo claro aqui para nós. Mas aqui no versículo 6, o próprio Jacó responde, né, o que é essas revelações claras. Ele diz aqui, ó, tivemos também muitas revelações e o espírito de muita profecia. Ou seja, essas muitas revelações a gente já estudou. É 1 Nefe capítulo 10, do versículo 4 ao 11, e 1 Nefe capítulo 19, do 8 ao 16, falando claramente sobre Jesus Cristo, que ele sofreria por nós, que ele seria rejeitado pelo povo em Jerusalém. Então, eles receberam essas grandes revelações por causa da grande ansiedade, o grande desejo deles de conhecer a palavra de Deus. Então o versículo 6 está falando esses motivos, né? E tiveram também muitas revelações e o espírito de muita profecia. E sabiam, portanto, que Cristo e seu reino haveria de vir. Então, eles tinham conhecimento sobre Cristo, o nome de Cristo, todas essas coisas por causa desse grande desejo de saber mais sobre a palavra de Deus. Versículo 7, ele fala, portanto, trabalhamos diligentemente. Repare que ele usa no plural aqui, né? Ele não está falando eu trabalho, né? Apesar de ser o registro dele, ele inclui o irmão dele, José, que também faz um excelente trabalho. Então, todos ali, né, consagrados como mestres. O ofício de mestre é ensinar o povo. Então, ele tinha essa responsabilidade de ensinar o povo. E também de fazer as ordenanças e todas essas coisas. Então ele fala, portanto, trabalhamos diligentemente entre os de nosso povo, a fim de persuadi-los a virem a Cristo e participar de sua bondade e da bondade, de participar da bondade de Deus, para entrarem em seu descanso, a fim de que nenhum modo ele jurasse em sua ira que não entrariam, como na provocação nos dias da tentação, enquanto nos dias de Israel estavam no deserto. Bom, aqui ele usa uma escritura antiga, ele está levando aqui o povo a refletir da história de Israel, tá bom? Do dia da provocação lá e eles não puderam entrar na terra da promissão. Ele usa aqui, né, um sentido aqui, ó, para que não entrassem em seu descanso. Para que não entrar em seu descanso, aqui a gente lembra do quê? Do dia do Senhor, né? No caso, ele estava ensinando aqui sobre o sábado, né? Imagina a gente que trabalha a semana inteira e tem o dia de descanso. É o dia da gente repousar, descansar, é um dia descansar dos labores do mundo. Então isso se torna uma figura de linguagem, né? De entrar no dia do Senhor significa entrar no descanso do Senhor significa repousar das nossas dores e aflições que nós temos nessa terra, herdar o reino celestial. Então isso é o que significa o dia do descanso. Só que se a gente não vive os mandamentos, a gente não entra no dia de descanso. Aqui, por exemplo,
ele está compartilhando a história dos israelitas, da rebelião deles, e por conta disso eles não entram no dia do descanso, não entram na terra prometida. Então é uma figura de linguagem tanto para falar das coisas eternas do reino celestial, como também para falar das coisas terrenas também. A gente não encontra paz nesse mundo aqui também. Assim ele vai falando do povo israelita que não puderam alcançar a terra física, que era a terra de Canaã, né, prometida a eles no tempo adequado ali. Então a gente pode ver sobre isso lá em... ele fala do dia da provocação, né, que os israelitas provocaram a Deus, tentaram a Deus. Lá em Hebreus capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo fala: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então o apóstolo Paulo está incentivando para não provocarmos ao Senhor, para que nós não deixemos de entrar no descanso do Senhor. Pelo contrário, que atraiamos a ira do Senhor, o castigo do Senhor sobre nós aqui. Isso que Paulo, né, e também Jacó estão falando aqui, se encontra aqui, ó, uma prédica sobre isso em Números capítulo 26, versículo 65, diz assim: porque o Senhor dissera que deles, que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jezofé, e Josué, filho de Num. Então ele fala que todos os israelitas morreram no deserto ali, e sobrou esses dois, né? Na verdade, ele fica aqui, né? Em Números 26, ele está dando uma palavra mais na frente. A história se encontra aqui em Números capítulo 14, a partir do versículo 29. Olha só o que acontece. Aqui é a situação seguinte: Moisés, ele abre o Mar Vermelho, ele leva o povo, né, até a terra da promissão, a entrada ali. Aí vão espias ver a terra lá, e aí eles ficam com medo, porque a terra já está habitada, e começam a murmurar e reclamar quando se encontram a Deus. Então o Senhor pede para que eles voltem, né? O Senhor não dá a terra naquele momento de promissão para eles, uma terra que mana leite e mel. Então o Senhor faz também, né, por conta dessa provocação, deles achar que Deus não é capaz de dar a vitória, de colocar eles na terra, o Senhor faz eles voltar para trás no deserto. E aí eles vão perambular ali no deserto 40 anos. A grande história aqui é o seguinte, que lá do Egito, da parte que abre o Mar Vermelho, e eles saem dali para chegar na Terra da Promissão, é 3 meses. Caminhando ali é 3 meses e chegar lá sem muito esforço. Porém, eles não obteram a promessa, eles não obteram a herança da terra, porque eles não estavam preparados. Então o Senhor faz eles demorar mais 40 anos no deserto para receber essas promessas. Vamos aqui, ó, em Números 14, versículo 29 em diante. Ele diz o seguinte: e vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que vos foram contados segundo todos os vossos números, de 20 anos acima. Então fala que todos aqueles de 20 anos para cima, né, que saíram lá do Egito, esses morreriam. Os que dentre vós contra mim murmuraste. Veja que é com motivo, né? Olha, todos que murmuraram, né? Agora só vai entrar quem tiver menos de 20 anos na Terra Prometida. Não, todos de 20 anos para cima que murmuraram aqui. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão e dei juramento de que vos faria habitar nela, salvo Calebe, né, e salvo aqui Josué, né, que não haviam murmurado. Bom, aqui a gente vê também, essa é uma escritura tão conhecida e poderosa, que até em doutrina e convênio a gente vê falar sobre isso. Lá na seção 84, versículo 23 e o versículo 24, o versículo 25 também, fala sobre esse episódio aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Diz aqui: ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto, e procurou diligentemente santificar o povo, para que contemplasse a face de Deus. Aqui quando fala que Moisés estava santificando o povo para contemplar a face de Deus, é porque Moisés iria conceder a eles o sacerdócio de Melquisedeque, que permite que as pessoas entrem
dentro do templo, né? Ele construiria o tabernáculo e todo o povo poderia entrar na presença do Senhor, tá bom? Com o sacerdócio de Melquisedeque. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois a sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória. Novamente usando essa expressão de descanso, né? Como sono, o sábado, o dia de repouso, tá bom? Aqui ele coloca na figura de linguagem, né? De a terra celestial, tá bom? Eles não entrariam para a glória do Senhor, né? O pior é que acontece duas vezes. Eles não recebem a terra da promissão, porque são desobedientes e se rebelaram contra Deus, e isso também tem consequências eternas, tá bom? Então, a obediência aos mandamentos de Deus nos dá bênção nessa vida e principalmente na eternidade. Aí então ele termina aqui, o versículo 25. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. Então, por causa dessa rebelião, foi-lhe tirado ali, eles não tiveram o sacerdócio de Melquisedeque, e também Moisés, né, foi tirado do meio deles. Vamos finalizar nosso estudo aqui com Jacó, capítulo 1, o versículo 8, para finalizar aqui. Ele volta, né, depois dele estar dando esse exemplo aqui, do dia da provocação, de todos nós, né, provocamos ao Senhor quando nós desobedecemos, mas o Senhor, ele quer se reconciliar conosco. Então é importante a gente não se manter na rebeldia. O versículo 8 então diz aqui, ó, portanto, provera a Deus que pudesse persuadir todos os homens a não se rebelarem contra Deus, e não provocarem a sua ira, mas que todos os homens acreditassem em Cristo e considerassem a sua morte, e carregassem sua cruz, e suportassem a vergonha do mundo. Portanto, eu, Jacó, tomo o meu cargo em cumprir o mandamento de meu irmão Nefe. Que ele fala, né, que ele está tomando aqui o chamado, aceitando o chamado que Nefe fez a ele. Mas ele sabe que o chamado é de Deus. Ele vai explicar mais para frente nos próximos dias aqui que nós vamos estudar, tá bom? Mas esse chamado foi feito por meio de Nefe, que tinha a autoridade do Senhor ali. Bom, então ele falou de três coisas aqui. Primeiro, considerasse sua morte, né? Considerar nossa morte é a morte para o pecado. Nós devemos considerar que a gente tem que morrer para o pecado, não voltar mais para o pecado. E aí ele usa mais duas expressões, né? Que carregassem suas cruzes e suportassem a sua vergonha. Aqui é redundante a palavra. Carregar a cruz era um sinal de vergonha, tá bom? Os soldados romanos, quando faziam as pessoas carregar a cruz, né, batiam, a pessoa algumas pessoas que carregavam a cruz já carregavam sem roupa, era algo bem humilhante. Então carregar a cruz aqui significa suportar a humilhação do mundo, que é a próxima frase que ele usou aqui, ó, carregassem a sua cruz e suportassem a vergonha do mundo. Uma observação é que cada vez mais, né, nesse mundo que vivemos, parece ser vergonhoso seguir a Deus, parece que é vergonhoso uma pessoa defender que vive a lei da castidade, né, que vai se guardar para o casamento, parece que é algo vergonhoso, quando na verdade é algo honroso para Deus, e Jacó vai ensinar exatamente isso, né, nesses capítulos aqui. Então a gente, no decorrer da semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então hoje a gente fica aqui até o versículo 8. Amanhã a gente dá continuidade ao nosso estudo aqui. Compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.